meus irmãos, que grande honra estar aqui com vocês essa manhã. Beber uma aguinha. Que grande privilégio, mas também que grande responsabilidade, né? Enquanto eu fazia essa ministração, sabia o que eu queria, né? O que eu não, né? O que o Espírito Santo havia sussurrado aos meus ouvidos. E eu fiquei, acho que 2 semanas, foi, amor? Remoendo. Disse, meu Deus, eu sei o que o Senhor quer falar, mas eu não estou sabendo colocar. E eu chorava e o Senhor me ajuda. E o Senhor me ajudou. Amém? Glória a Deus, porque o Senhor nos dá a palavra e Ele se responsabiliza também, não é verdade? Meu pastor disse que a gente só precisa meditar, orar, se consagrar e o resto Ele faz. Eu fiz, amém então, meu pastor. Amém, gente? E o tema de hoje é missões não começa com o mapa. Subtema, né? Que o nosso tema a gente já tem. Missões começa e continua com oração. E hoje eu quero falar sobre missões não começa com o mapa. Eu gostaria que a gente abrisse lá em Mateus 9, do 36 ao 38. Glória a Deus. Todos abriram? Diz assim: ao ver as multidões, ficou com pena delas. Teve compaixão delas, né? Outras versões dizem. Espera aí que essa versão aqui está um pouco equivocada. Essa daqui era aquela Bíblia Viva, que não é uma versão, né? Só um momento, meus irmãos. É que eu gosto de estar abrindo várias versões para entender o contexto, enfim. Mas a Bíblia Viva, ela é considerada apenas um suporte, tá certo? Então vamos lá. Quando viu Jesus a multidão, ficou com compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Mateus 9 apresenta uma sequência muito intensa no ministério de Jesus. Ele cura, ele ensina, ele liberta, ele restaura, ele opera milagres, ele anuncia o reino. E esse capítulo, né, ele mostra Jesus constantemente em movimento. Em movimento, encontrando pessoas, respondendo às necessidades delas, estando disponível, né? E como é bom nós estarmos em movimento, viu, meus irmãos? Passei 3 meses em casa com esse puerpério, que foi necessário, mas eu já estava com saudade de estar em movimento. E nós precisamos ter esse anseio. Nós precisamos estar em movimento. Amém? No versículo 35, ele faz meio que uma espécie de resumo. Ele diz assim: e percorria Jesus por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias. Então a gente chega no verso 36, que diz: e vendo ele as multidões. Jesus está diante de uma multidão, mas existe algo muito interessante. Jesus e os discípulos estão olhando para o mesmo lugar, para a mesma multidão. Só que Jesus é quem enxerga algo diferente. É quem enxerga o que elas estavam precisando. Meu Deus! Jesus não vê apenas uma multidão, meus irmãos. Aqui, a Bíblia fala que ele vê pessoas aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E aí eu fui fazer uma pesquisa. Como é que as ovelhas vivem sem pastor? Primeiro que a ovelha, ela não enxerga bem. Ela parece, salvo engano, que é 70% ou 80% da visão ali corrompida. Ela é considerada míope, a ovelha. Ela não enxerga com nitidez para frente, né? Então ela se perde facilmente. Ela não tem uma direção. Falta-lhe direção. E sem proteção, ela vira alvo fácil aos predadores. A pessoa que não vê direito, pelo amor de Deus. Chega um lobo, para agarrar é assim, ó. Precisa nem piscar. Antes de piscar, o lobo pegou. E sem pastor, a ovelha
come qualquer coisa ruim. Se alimenta de qualquer coisa, se ela não for guiada aos pastos verdejantes. Além disso, o pelo da ovelha pode crescer o dobro do seu peso, né? Mais ou menos em torno de ali dos 45 quilos, se ela não for tosquiada. Então, a ovelha doméstica, ela depende 100% do seu pastor. Ela precisa ser tosquiada, porque senão ela fica pesada. E aí cria umidade, e o pelo fica duro. E aí ela já não enxergava direito, começa a não enxergar mais nada ainda. E aí o casco dela também, se não for limpo, cria fungos. E ela fica mancando porque ela sente dor. E ela fica só deitada porque não aguenta andar. E aí chegam os bichos e começa... Enfim, minha gente. E é justamente depois dessa visão que Jesus fala. Jesus vê. Jesus enxerga como ovelhas que não têm pastor. Meu Deus, meu Deus! O contexto de Mateus 9 termina mandando os discípulos orar por trabalhadores. E em Mateus 10, começa mostrando Jesus enviando os discípulos. Ou seja, a oração de Mateus 9 envia em Mateus 10. Nós vivemos em uma geração que gosta muito de falar sobre missões, né? É lindo falar sobre missões. Nós falamos sobre países, falamos sobre missionários, sobre viagens, povos não alcançados, Janela 1040, povos perseguidos. Precisamos de missionários naquelas regiões. Nós falamos sobre ofertas, sobre conferências. Os jovens amam ir para o JPN e nada disso é errado. Maravilhoso, glória a Deus. Nós falamos sobre chamados, nós amamos as ações e os movimentos, e glória a Deus por isso. Isso tem que queimar mesmo em nossos corações. Tudo isso é importante, mas eu quero deixar uma pergunta, que talvez também nos deixe desconfortáveis. Será que nós estamos amando as missões ou o Deus da missão? Porque é possível, minha gente, a gente gostar da ideia de missões sem gostar da prática de missões. É possível a gente compartilhar uma publicação de missionários sem nunca orar por eles. Sem nunca orar por um projeto missionário. Sem nunca orar pelos missionários que estão em campo e por aqueles que ainda hão de ir. É possível levantar uma oferta sem nunca ter levantado uma voz de intercessão. Conhecer as bandeiras dos países e ter visitado muito deles, mas não conhecer o coração de Deus por aquelas pessoas. Como ovelhas que não têm pastor. Minha gente, eu fui muito confrontada. A começar de mim. Talvez o problema não seja a falta de informação. E talvez muitos dos nossos problemas é a falta de visão espiritual. Porque a gente pode chegar em um lugar no modo turista. Vê uma multidão e pensa, ei, onde é que fica o restaurante, hein? Tá aqui a multidão. Aí onde é? Ah, tá ali atrás, ó, o restaurante. Vamos lá. Ai, mas cadê a praça desse país? Cadê a praça do meu bairro? Tem uma multidão ali. Ah, não, mas o parquinho tá ali, vou levar minha filha ali. Jesus olha para essa mesma realidade e pergunta, quem é que está cuidando dessas pessoas? O que eu vejo quando eu olho para as pessoas? O que nós vemos quando olhamos para as pessoas? Porque nem sempre o problema é a igreja que não vê. Às vezes ela vê, mas vê errado. Vê o pecado do outro, vê a aparência do outro, vê o comportamento do outro, vê algo que não gosta no outro, vê a política, vê a pobreza, vê a riqueza, vê a religião, a cultura que não gosta. Vê o problema, mas não vê a pessoa. Não vê a ovelha. Jesus viu a multidão. Mas além da multidão, ele viu as ovelhas. Meu Deus. Meus irmãos, como eu fui confrontada. Deus me perguntou, e aí, Érica, tu tá vendo as pessoas? A multidão apenas?
ou as ovelhas? E eu disse, meu Deus, estou orando pouco, estou intercedendo pouco. Deus quer levantar missionários aqui, Deus já levantou missionários lá. O que é que a gente está fazendo, meus irmãos? Parados? Apenas observando? Oh, Senhor! O que acontece dentro de nós quando enxergamos a seara? E existem 4 obstáculos que nos impedem de ter uma vida de oração por missões. Primeiro, é a distância da seara. Em Mateus 29:36 diz: vendo ele as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. E uma das primeiras coisas que mata a nossa oração por missões é a distância. Porque aquilo que está longe parece não ter nada a ver conosco. É fácil, meus irmãos, orar por aquilo que é meu. Minha casa, minha família, o meu trabalho, minhas filhas. Meu ministério. Mas Jesus começa a ampliar a nossa visão. Ele mostra Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. O problema é que nossa oração termina na nossa rua. Tem muita gente que consegue fazer oração de 40 minutos. Mas 38 é só, Senhor meu, Senhor minha, Senhor meu carro, Senhor meu trabalho. Porque está muito difícil. E Jesus está dizendo, levanta esses olhos! Levanta! Essa semana eu estava, antes de deitar, fui mexer no Instagram. E uma pessoa que estudou comigo na faculdade postou uma foto chorando. Ela não conhece Jesus ainda. Nunca fui ter muita amizade com ela. Estudamos na mesma faculdade, na mesma sala, fizemos trabalho juntas, colega de sala. Ela postou uma foto escrito assim, me ajuda, Senhor, muito exausta. E ela nunca foi postar um negócio desse. Eu olhei aquilo e disse, eita, meu Deus, a bichinha. Vou orar por ela. Passei. Três horas da manhã, o Espírito Santo me chacoalhando. E eu abri meus olhos e eu disse, meu Deus, eu não estou conseguindo dormir, que angústia. Fale com ela. Ai, meu Deus. Lá fui eu falar com ela. Muitas vezes, quando a gente olha para o nosso próprio problema, a gente perde a percepção da seara, viu? A gente perde quem está aqui.
A distância geográfica não pode produzir distância espiritual. Você pode estar a milhares de quilômetros de um missionário e ainda assim participar da missão através da oração. Você não precisa estar perto para estar comprometido com ela. Jesus viu as ovelhas. Mateus diz, porque estavam aflitas como ovelhas que não têm pastor. Jesus não chama aquelas pessoas de os rebeldes, os problemáticos, os ignorantes, os inimigos, pecadores inconvenientes. Ele vê as ovelhas. Ele vê as ovelhas sem pastor. Ele olha e pensa, essa pessoa precisa de mim. Essa pessoa ou precisa ouvir falar de mim. Jesus vê a necessidade de redenção e isso muda completamente a nossa maneira de fazer missões. Porque é muito fácil, minha gente, a gente amar uma ideia chamada nações. É muito fácil. Nação é uma palavra bonita, né? Eu acho bonita. Nação, nações. Se eu tivesse pensado um pouquinho antes, o nome de Eloá ia ser nação. Acho bonito, nação. Vem cá, nação. Para onde é que você está indo, Érica? Eu vou ali amamentar a nação. Eu vou ali cuidar da nação. Mãe de nações. Poxa, amor, porque acho que a gente começou nisso antes. Nada a ver. Vamos ter outro filho, botar o nome nação? Como é que a gente pode amar povos que nunca vimos se temos dificuldade em amar e suportar irmãos que vemos toda semana? De fato, é muito fácil amar a ideia chamada nação. Difícil mesmo é amar pessoas. Mas o Senhor chama a gente não é para amar a nação apenas não, viu? É amar pessoas. Olhar para as pessoas. A missão acontece com gente. Gente que irrita, gente que pensa diferente, gente que tem outra cultura, gente que fala outra língua, gente que não entende nem a linguagem cristã que a gente fala, gente que nos ofende. Gente que talvez rejeite aquilo que estamos pregando. E Jesus olha para tudo isso e diz, são ovelhas sem pastor. São ovelhas sem mim. Meu irmão, se o nosso cristianismo só funciona com pessoas que são parecidas conosco, me desculpe, nosso cristianismo parece mais um egocentrismo. Parece conosco, parece com você, parece comigo, mas não parece com Deus, não. Segundo ponto, o segundo obstáculo que nos impede de ter uma vida de oração por missões é a falta de compaixão. Mateus diz que Jesus teve compaixão delas. Não é assim... Nossa, que triste, como eu fiz com a minha colega, não. Nossa, que triste a bichinha, vou orar por ela. Fui dormir e nem orei. Espírito Santo que precisou. Ei, tu não disse que ia orar? Tá mentindo agora? Aprendeu a mentir? Acho que me engana, né? Teve compaixão delas. A palavra usada traz uma ideia de compaixão profunda, visceral. Não é algo, nossa, que triste, e vida que segue. É algo que mexe por dentro, que queima. Porque existe uma diferença entre ter pena e ter compaixão. A pena olha e diz, coitado, bichinho. Compaixão olha e diz, mas como é que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer? Sem passar para outra pessoa, responsabilidade para outra pessoa. Toma para si, meu irmão. Vamos tomar essa responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Aqui está o problema. Nós podemos conhecer a necessidade sem sentir a necessidade. Tem gente que tem uma unção muito forte para assistir o problema. O problema está ali. Eita, peraí, ainda vou fazer uma pipoca. Assiste o documentário missionário. O coitado tá sofrendo. A mulher foi morta porque não negou Jesus. Ore pelos missionários. Documentário top. Agora eu vou lá no restaurante.
Tu tá mandando o outro orar e tu não tá orando, não, é? Oxente. Nós precisamos fazer alguma coisa, meus irmãos. Jesus não está procurando uma igreja que apenas se emocione com a necessidade. Ele quer uma igreja que responde à necessidade. O Senhor está perguntando, eu posso contar contigo? A informação não necessariamente produz intercessão. Porque você pode saber que existem povos que nunca ouviram falar do Evangelho, que nunca ouviram o Evangelho. Pode saber que existem missionários enfrentando dificuldades porque existem. Pode saber que existem pessoas vivendo sem conhecer Jesus. Pode saber muitas coisas. Mas saber não significa se importar. A compaixão de Jesus gera uma resposta. Jesus não apenas viu, ele se compadeceu. Quando foi a última vez que uma necessidade espiritual tirou você da sua zona de conforto? Porque talvez nós tenhamos desenvolvido uma capacidade assustadora, que é ver o sofrimento sem permitir que elas nos incomodem. A gente precisa enxergar o problema do outro. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. A igreja que ora começa a sentir o que Deus sente. Então a oração missionária não nasce quando a necessidade do outro. Então a oração missionária nasce quando a necessidade do outro começa a ocupar espaço dentro de nós. A oração missionária nasce quando a necessidade do meu irmão, daquela pessoa, do meu vizinho, do meu colega, ocupa espaço em mim. 3. Terceiro obstáculo que nos impede de ter uma vida de oração por missões é a falsa sensação de que alguém vai fazer. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus aqui, quando fala que a seara é grande, ele apresenta uma crise de recursos. É de trabalhador que a seara precisa. Não é a seara que está muito grande, não. É os trabalhadores que estão poucos, que são poucos. O problema não está na quantidade de que a gente precisa. O problema é os trabalhadores são poucos. E normalmente nós interpretamos isso como precisamos de mais missionários. Sim, mas o contexto vai muito mais além do que isso. Jesus está falando com os discípulos. Ou seja, a pergunta não é somente quem vai para o campo. A pergunta é quem está disposto a trabalhar naquilo que Deus está fazendo. Porque muitas vezes a gente diz, missões é por missionário. Missionário é quem vai. Interceder? Não, tem o departamento de intercessão da igreja. Eles intercedem, deixa com eles. Evangelista é quem prega, pastor é quem cuida. Caiu um negócio aqui. Não, quem limpa isso aqui é o diaconato. Deixa com eles. Eu só sou um membro. Jesus está falando aqui com os discípulos. E eu quero dizer para você, discípulo não é espectador. A gente ainda tem um livro, O Fim da Igreja Espectadora aqui? Comprem. Eu fui bastante confrontada com esse livro. Fim da igreja espectadora. Nós não somos meros espectadores, meus irmãos. Se você aceitou o Senhor Jesus, você passou a ser discípulo. Se você é discípulo, você precisa fazer alguma coisa. Na obra de Deus não existe lugar para espectadores. Se somos discípulos, somos trabalhadores. E se Jesus chamou você para ser discípulo, Ele também chamou você para ser parte da missão. Deus conta com cada um de nós. Deus olha para cada um de nós, nos chamou, nos escolheu, nos salvou. Não foi só para a gente, não. Que visão egoísta seria essa nossa? Pensar que eu fui salvo. Agora deixa que
o ministério do evangelismo e os missionários vão salvar as outras pessoas. Você foi chamado para fazer parte da grande comissão. O ID é para nós. É para mim, é para você. Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos fazer alguma coisa, meus irmãos. Levanta os teus olhos. E o quarto obstáculo que nos impede de ter uma vida de oração por missões é querer ir antes de orar. Mateus diz: rogai, pois, ao Senhor da seara. Oxi! Jesus acabou de dizer: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aí depois ele diz: rogai, pois, o Senhor da seara. Jesus acabou de dizer que os trabalhadores são poucos. Está mandando a gente orar. Isso é para confrontar a nossa lógica, né? Porque nós somos a geração da velocidade. Eu que o diga. Balança o carrinho, faz a comida, a outra menina no braço. Eita, tem que responder não sei o quê. Eita, o outro cliente. Eita, meu esposo. Eita, não sei o quê. E só fica aqui dentro. Thaís também que o diga, né, Thaís? Eu sou mãe de 2. Thaís é mãe de 3. E ainda faz bolo, confeiteira, bolo delicioso, inclusive. 4 horas, 3 horas da manhã, às vezes está acordada, né? Aí vem servir aqui. Constantemente em movimento. Nós precisamos estar. Mas nós precisamos entender que o movimento não é somente dentro da nossa casa. Não é somente dentro daquilo que é meu. É para além de nós mesmos. É para além de mim mesma. É para além da minha casa. É para além das minhas filhas. É para além do meu esposo. É para além. E esse além começa com o joelho no chão. Orando. Intercedendo. Isso vai trazer, sensibilidade espiritual para nós. Queremos resolver rápido, enviar rápido, começar rápido, resultados rápidos. E se há alguma necessidade, faça alguma coisa. Se falta gente, recruta. Se falta dinheiro, arrecada, corre. Se falta missionário, envia. Menino, arruma. Como é aquele ditado popular? Gente, eu sou péssima com ditado popular. Freio de burro. Arruma um freio de burro para segurar esse menino. Acertei? Eu acertei, viu, gente? Freio de burro. Será que é o quê? É só em Cajazeiras. Porque eu costumo errar os ditados populares, viu? Eu digo sinuca de bico, boca de sino com segundo. Como é? Eu digo boca de sino, mas sinuca de bico. Não é assim, né? É sinuca de bico, pronto. Arruma um freio de burro para segurar isso. Puxa! Vem pra cá! Oxi! Que agonia! Vai orar, menino. Vai orar. Tá faltando é orar. Nós somos muito vulneráveis, meus irmãos. E por isso que nós precisamos depender do Senhor. Porque é Ele que dá os estralos, ó. Ora. Orar. Vovó, para quem não sabe, minha vozinha linda, maravilhosa, do meu coração, ela me ensinou a amar o Senhor, a família todinha, né? A amar o Senhor, sim. Não foi, mãe? Cadê manhã? Não foi, mãe? Vai amar sim, vai pra igreja sim, não quer, vai, mas vai. Quero nem saber. Vai sim. E aí, se a gente não fosse? Glória a Deus, pela perseverança. E ela sempre me ensinava uma coisa. Minha filha, vá orar. E eu ficava arretada. Ai, meu Deus do céu, mas mãe, eu também chamando eu orar.
Eita, eu estou preocupada com a minha prova. Meu Deus, eu tenho uma apresentação, uma prova para fazer. E agora? O que é que eu faço na faculdade para fazer? Ô, minha filha, vá orar. Eu tenho que estudar, voinha. Não, minha filha, você tem que orar. O Espírito Santo vai lhe ajudar. A gente precisa fazer alguma coisa, meus irmãos. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos interceder mais. Jesus apresenta uma ordem diferente. Ele diz, ei, psiu. Primeira oração, viu? Seu projetinho de crente. Ore primeiro. Como é que você vai fazer alguma coisa sem orar? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a oração ela não é um plano B das missões, não. Ou da missão. A oração era preparação para a missão. A oração fazia parte da própria missão. Jesus apresenta uma outra lógica. Se vocês entenderem o tamanho da seara, vocês vão precisar orar. E vocês vão entender que vocês precisam orar. Porque a oração muda primeiro quem ora. Antes de Deus mudar o campo, Deus muda primeiro quem ora. E aqui, meu irmão, é onde entra a grande charada. Porque antes de Deus mudar a realidade ao nosso redor, muitas vezes Ele precisa mudar a realidade dentro de nós. Tem uma musiquinha de Minha Vida é uma Viagem que eu coloco para Maria ouvir, que se chama Muda Tudo. Aí a musiquinha diz assim, ó. Quando Jesus entra no nosso coração, Ele muda tudo. Muda, muda, muda onde vamos. Muda o que fazemos. Muda o que amamos. Muda o que falamos. Muda o que vemos. Muda o que pensamos. Muda tudo pra melhor. E a primeira coisa que a oração faz é nos mudar. É mudar a direção do nosso olhar para dentro de nós mesmos. Porque nós somos muito bons em observar tudo ao nosso redor. Os erros, as falhas, o marido que entra com sapato dentro de casa. A filha que espalha brinquedo pela casa. Todo dia eu junto esses brinquedos umas 500 vezes. A pregação, o cantor, a música, o bichinho que desafinou. Ninguém desafinou hoje não, viu, meu irmão? Pelo amor de Deus, não é uma indireta. Os personagens bíblicos. Eu fui muito confrontada. Vou dizer para você, eu fui muito confrontada. Porque eu amava apontar os personagens bíblicos. Os erros dos personagens. E há alguns dias, eu havia colocado minhas filhas para dormir. Oh, Jesus, como Tu és bom. Coloquei e fui passar pela casa para ter um tempo de qualidade com meu marido. Olhei para a pia. Mas, rapaz, a pia está cheia de louça. Vou ter que lavar antes de dormir. Tem nada de errado não, viu? Você ser limpa, ser organizada, inclusive sejam, é importante. Mas o Espírito Santo me constrangeu. Eu percebi que o meu primeiro pensamento, e isso foi de um dia que eu não tive um devocional, que eu não tinha orado, apenas fazendo as coisas. Fazendo, faz comida, faz almoço, faz café, faz lanche, dá banho, limpa cocô e limpa de novo, e depois limpa de novo, porque são 2 e limpa de novo. Meu Jesus, imagine Thaís, que são 3. É troca de fralda, meu irmão. É mistério. Quando você acha que acabou, que olha para outra, ai meu Jesus, é de novo. É uns 3 sacos, só de fralda.
E naquele instante, Deus trouxe Marta para o meu coração. Uma nota, eu percebi uma coisa. Eu sempre julguei Marta. Meu Deus! O Espírito Santo ia me chacoalhou, fez assim, ó. Respira, calma. Senhor. Espera. Deixa eu respirar um pouquinho, que essa doeu. Eu olhava para Marta toda vez que eu lia. Ô, bicha burra! Jesus na casa dela, na sala dela, e ela foi para a cozinha. Ela foi fazer as coisas. Fazer comida, varrer, passar pano, deixar cheiroso. Bicha burra mesmo. Como é que a mulher vai, Jesus na sala dela e ela vai-se embora? Aí o Espírito Santo pegou e fez: ô Marta. Jesus, o Espírito Santo estava mostrando a Marta que havia dentro de mim, meu irmão. Minha preocupação era a pia. Mas naquele dia não era a louça que precisava ser limpa, não. Era o meu coração. Como eu fui confrontada. Jesus amado, chorei. Eu chorei. Aí chamei Jordi. Amor, tu não sabe o que foi que eu senti agora. Como a gente é falador. Eu sempre falei dos discípulos de Jesus. Sempre falei dos personagens bíblicos. Julguei tudinho. Se eu parar um pouquinho para analisar, eu vou pegar um pouquinho de cada um e ver que eu preciso mudar. Não era eles. Ah, não, mas se eu fosse Adão e Eva, eu faria diferente. E é. Conte-me mais. Me conta se tu está fazendo a diferença hoje. Jesus não chamou a gente para ser Adão e Eva. Jesus chamou a gente para ser pastor Rômulo, para ser Jordi, para ser Berna, Marcelo, Lucivaldo. Chamou a gente para ser a gente. Aqui hoje, agora, 2026, no ano que a gente nasceu, que eu não sei os anos que vocês nasceram. Jesus mandou a gente na data certa, no momento certo, para a gente fazer a diferença hoje. Porque os outros lá já fizeram. Deus está nos chacoalhando, porque Deus me chacoalhou também. Se você não sentiu uma pancada, meu irmão, você está ouvindo diferente. Escuta de novo lá no YouTube. Porque a pancada foi forte. Não sei se vocês estão vendo um catombo. Doeu, meu irmão. Doeu. Mas as pizzas são boas. É de amor. Quantas vezes nós lemos a Bíblia procurando personagens para analisar? Olha Moisés, olha Sansão. Eu sempre julguei Sansão também. Porque Sansão, minha gente. Até hoje eu fico assim, antônita. Tá certa essa palavra? Atônita. Até hoje eu fico. Como é que Sansão... Como é que Sansão dizia para Dalila um monte de vezes as coisas que tirava a força dele. Ela ia lá, fazia. Aí eu dizia, outro bicho burro aí, ó. É, meus irmãos. Mas muitas vezes o Senhor também está falando ao nosso coração. Ora, intercede, clama, fala, prega. Vai! E a gente está dando uma de doido. Só. Esquecemos que a palavra não foi escrita para encontrarmos defeitos nas pessoas. Ela foi escrita para permitir que o Espírito Santo revele o nosso próprio coração. E quando a gente
derrama a nossa vida em oração, a gente muda o nosso olhar para nós mesmos. Foi exatamente isso que aconteceu com Isaías. O contexto de Isaías 6 é muito interessante. Isaías está vivendo uma crise nacional. O rei Uzias havia morrido. O rei Uzias reinou por muitos anos e o povo estava acostumado com a sua liderança, só que existia agora uma insegurança, né? Uzias morreu. Então, insegurança, medo, incerteza sobre o futuro. E humanamente falando, Isaías tinha muitos motivos para olhar para a crise. Mas naquele capítulo acontece algo diferente. Quando toda a nação estava olhando para um trono vazio, ele teve uma visão de um trono ocupado lá no céu. E ele contempla a santidade de Deus. Ele contempla Deus e contempla a sua santidade. E aí é onde algo muda. Isaías não começa apontando o pecado de Israel. Ele não começa criticando os sacerdotes. Ele começa dizendo assim: ai de mim. Ai de mim. Não é ai daquele povo. Ai daquela geração. Ai de mim. Percebe? A presença de Deus muda o alvo das nossas atenções. Na presença nós começamos a olhar para nós, o nosso defeito. Existe uma ordem muito interessante em Isaías, depois vocês leem. O tempo está bem curto, não dá para eu ler agora. Mas primeiro Isaías vê Deus, depois ele vê a si mesmo, depois ele é purificado. E só então Deus pergunta: quem eu enviarei? E aí ele responde: envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus não tem pressa não, meus irmãos, em enviar quem ainda não se permitiu ser tratado, não. Será que estamos dispostos a permanecer nessa presença até que Ele termine de tratar o nosso coração? Porque a oração não envia apenas os missionários. Ela nos envia. Talvez a gente continue no mesmo emprego, na mesma faculdade, na mesma academia, na mesma casa, na mesma cidade, mas agora a gente tem que começar a olhar diferente, porque nós recebemos o olhar de Jesus. Missões não começa com um mapa. Eu vou para a Europa. Eu vou para a África. Eu vou para a Ásia. Missões começa quando Deus muda a maneira de como nós enxergamos quem está ao nosso redor. E quando Jesus muda esse olhar, Ele começa a mudar o nosso destino. Nosso destino é traçado. Nós não precisamos atravessar o oceano para começar a fazer missões. Talvez o nosso primeiro campo missionário seja quem está do seu lado. Ou seja nós mesmos. Sendo mudados, tratados, constrangidos, chacoalhados. Deus precisa de você, meu irmão. A responsabilidade não é do outro. Não existe distância. E Ele quer começar em você, com você, a partir de você, apesar de você, apesar de mim. Vamos nos levantar? Gostaria de chamar o louvor. Temos aí alguns minutos. E eu gostaria que nesse momento nós mudássemos a direção, o olhar da nossa direção. A direção do nosso olhar, no caso. E começássemos a olhar para nós mesmos. Senhor, o que precisa ser mudado em mim? O que eu preciso fazer para contribuir? Nós temos lá atrás 2 desafios. Desafio, uma pessoa. Você vai escrever o nome de uma pessoa quando no final do culto. Você vai orar por ela por 3 meses. No aniversário da igreja você vai chamar ela.
E outra, que é o desafio continue, que é orar por missionários, por projetos missionários, por frente missionária. Você vai ter essa oportunidade de orar pelos missionários, pelas pessoas. Mas nesse momento, agora, você vai orar por você. E você vai dizer: Senhor, muda o meu olhar. Porque eu preciso abrir os meus olhos.